né? Não. O último, aquele do... Oi, Flavinha. Boa noite. Tudo bem? Tá bom na praia, né? Oi, Débora. Débora e seu Vicente. Clare, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes por estarmos aqui novamente com vocês. Esse tempo maravilhoso que está, né? Sem aquele frio e sem aquela chuva, sem aquele vento. Pelo menos aqui na Serra o tempo está muito bom. Espero que onde vocês estejam, também o tempo esteja bom. Estamos começando mais um trabalho da evangelização da família de hoje. E queremos, antes de nós começarmos, dizer que continuamos com as nossas atividades lá na nossa página, ou melhor, aqui na nossa página, e compartilhem sempre com seus amigos. Estamos também atendendo pela nossa central de atendimentos. Então, virtualmente, nós continuamos trabalhando, ok? Tudo contigo. Bom, como de hábito, vocês sabem que sempre iniciamos e encerramos os nossos trabalhos com uma prece. Então, é minha responsabilidade, neste momento, fazer a prece. Eu convido a todos que possamos ocupar uma posição física e mental a mais apropriada para o momento, que possamos cerrar levemente os nossos olhos, possamos higienizar a nossa mente, apacentar a nossa alma, e assim nos esquecermos das nossas dificuldades, de todos os tormentos, de todas as tempestades que por vezes nos assolam. E assim elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à Irmã Esperança, ao nosso querido Ivan de Albuquerque, rogando a todos que nos iluminem neste momento, para que sejamos precisos, concisos, didáticos, levando a mensagem de Jesus, que certamente, se conseguirmos pôr em prática, nos aproximará cada vez mais de Deus e, por conseguinte, mais felizes seremos. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas preces. Sê conosco, na certeza de que sozinhos nada somos. Que assim seja, Pai. Bom, hoje o nosso assunto está lá no título, né? A razão da dor. Enquanto pouco a pouco nós vamos nos acomodando na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, ainda restam alguns lugares, todos serão muito bem-vindos, esses que estão chegando por última hora, podem ocupar as suas posições. Enquanto isso, não é, chamamos atenção para que este momento é um momento de reflexão, não é? Então, cabe algumas perguntas. Como estão as nossas condutas? Será que estamos seguindo as sábias e doces lições do Mestre? É importante nós fazermos esta reflexão, avaliarmos o nosso dia a dia, não é verdade? Pois então, vamos adiante. Eles estavam todos reunidos na casa de Pedro, onde nós nos encontramos neste momento, quando Raquel perguntou ao mestre qual era o motivo da dor e da aflição nos caminhos do mundo. Qual era o motivo da dor e da aflição nos caminhos do mundo? Façamos um parente.
Raquel era alguém que prestara serviço na casa de Cusa. Cusa havia sido um procurador de Herodes. Cusa fora casado com uma senhora chamada Joana. Era uma senhora rica e muito culta. E, apesar disso, seguia Jesus em todos os seus movimentos, em todos os seus passos. Há quem diga que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao túmulo do Cristo, logo depois da sua morte. Joana de Cusa, segundo consta na literatura espírita, foi uma das encarnações da nossa conhecida e amorosa mentora, Joana de Ângeles, que é autora de inúmeros livros que nos trazem luzes maravilhosas. Dito isso, vamos adiante. Mas, em resposta ao questionamento de Raquel, Jesus disse, prestem atenção, a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Para dar mais vida à resposta, o mestre contou uma história. E como de hábito, vocês sabem que as histórias começam sempre por era uma vez um anjo da guarda. E por ordem de Deus, não é? Passou a tutelar um ser humano desde o seu nascimento. Este anjo é alguma coisa semelhante ao anjo da guarda que todos nós temos, indistintamente. Então, este anjo, no seu dedicado à fé, ensinou ao seu tutelado como se alimentar, a caminhar, a sorrir, a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Dia e noite, este anjo estava junto ao seu tutelado. Protegia-o das influências perniciosas, dos perigos físicos. Bons pensamentos garantiam ao tutelado o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Dava-lhe remédios invisíveis por meio de águas e por meio do ar. Este anjo alertava sempre o seu tutelado acerca do erro, do crime, atitudes que poderiam lhe trazer dores. O pajem celestial cuidava para que o dia do seu tutelado fosse calmo e proveitoso. À noite, cuidava do seu sono. Enfim, tudo fez para que o seu tutelado se tornasse um homem honrado e digno. Porém, este homem nunca agradeceu as bênçãos recebidas. Tornou-se orgulhoso e cruel diante das dificuldades alheias. Jamais estendeu aos demais as graças que houvera recebido ao longo da sua existência. Diante do seu orgulho e prepotência, passou a humilhar aos seus próximos. Incrível isso, conosco não ocorre. Assim, desprezando a lei de amor, experimentou seu primeiro desgosto. Diante do desgosto, passou a culpar a Deus, blasfemar contra o Pai, dizendo que a culpa de tudo de ruim que estava ocorrendo a ele era a culpa de Deus. Fruto daquele perverso comportamento, pouco e pouco, as dores e as aflições passaram a dominar o seu dia a dia. Mas, diante da dor, aprendeu a lição. Passou a ter paciência, humildade, amor, paz para com todos, transformando-se em um valoroso colaborador de Deus. Assim, encerrou-se a história. A noite
se avizinhou com a realização do Evangelho no lar de Pedro. Terminamos a nossa história. Passemos às considerações, às nossas reflexões a respeito do que Jesus nos trouxe. Essa questão da dor, ela, ali no início, quando ele fala sobre a questão de que a dor ela surge como um aguilhão, como é que ele coloca ali no início? A dor, o sofrimento. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Exatamente. E essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu gosto muito de ler. E quando eu vejo um livro, assim, eu já pego o livro e vou olhando, olho a capa contra a capa, dou uma olhadinha dentro. E às vezes, quando eu começo a primeira página, dá uma olhadinha, e aquela leitura vai, assim, que a gente não consegue largar, né? E o livro é muito interessante porque é sobre a questão dos nossos sofrimentos. Mas ele nos traz, é um livro espírita, e ele nos traz aquelas referências, aqueles esclarecimentos do porquê dos nossos sofrimentos. E agora o Rocco lendo essa história, esse texto, e falando sobre essa questão do anjo. Gente, que maravilha ter um anjo assim, né? Puxa vida. Um anjo que faz tudo, né? É o próprio obsessor do bem, né? O padrinho. O padrinho é o obsessor do bem, porque ele faz exatamente tudo. Ele não deixa faltar nada, né? E claro que é uma coisa metafórica, né? Mas é muito interessante esse cuidado que é dado a nós, né? Durante esse tempo em que nós estamos aprendendo a caminhar. Então, essa base que nos dão. Mas a gente percebe que nós vamos agora olhar item por item, que quando chega em um determinado estágio que a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, as coisas não são bem assim, né? Parece que aquele aprendizado todo se perde. Mas, queridos amigos, todos nós sabemos, porque nós vivenciamos na carne. A dor e a aflição fazem parte da rotina da humanidade, não é? Não há quem não vivencie um momento de aflição, um momento de dor. No processo de evolução do homem, naquelas priscas eras, quando nós vivíamos nas cavernas, lembram disso? Nós tínhamos medo de Deus, né? Porque o trovão e o raio nos assustavam, não é? E isso era vontade de Deus. Pouco a pouco nós fomos crescendo, mas continuamos com o pensamento, porque nos traziam a ideia, não é? De que Deus era um carrasco, de que Deus castigava. E nós tínhamos então o quê? Medo de Deus. Mas dentro deste processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos, não é? Chegou o momento da razão, não é? E não o momento do dogma, da imposição. E nós passamos a acreditar que Deus é bom, que Deus é amor. E aí a gente, então, passou a fazer o seguinte raciocínio diante dos nossos sofrimentos. Puxa, mas se Deus é bom, infinitamente bom e justo, por que Ele permite que nós soframos? Por que Ele permite a dor no nosso dia a dia? Então, quando nós sofríamos, nós blasfemávamos e acusávamos Deus, não é? Porque havíamos aprendido que Deus é amor. E se era amor, por que o seu filho ia padecer? Eu publiquei esses dias no meu Facebook uma passagem. Oi, só um pouquinho. Deixa eu localizar aqui. Uma passagem de Paulo de Tarso, no livro Pão Nosso.
Ele diz, e Paulo de Tarso diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há a quem o pai não corrija? Então, queridos irmãos, a dor é inerente ao nosso processo. Deus é pai e nos mostra pela dor o caminho que nós temos que corrigir. Porque a dor ela é um processo de evolução, de evolução. Uma vez assistindo a palestra do Haroldo, uma das palestras do Haroldo, ele disse que quando nós chegamos a um determinado patamar, né, em que todas as nossas experiências estão completas, né, nós vamos subir um outro degrau. E ao subir, antes de subir esse outro degrau, nós vamos passar por um testemunho maior, ou seja, nós vamos vivenciar uma experiência maior, para que a gente possa alçar o outro degrau. Só que essas experiências não são assim, não, agora eu quero, não, é uma coisa, se fosse um castigo. Não, não é isso. É para nós podermos, vivenciando as nossas experiências, nós possamos ir mais adiante, porque nós vamos seguir fortalecidos. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa em que nós perdemos esse vínculo com a divindade, culpando ela, porque como que eu que acredito em ti, que confio em ti, e tu apresenta isso para mim, né? E não é bem assim. Tem um empresário que ele era uma pessoa religiosa, não religiosa de práticas, mas ele tinha uma certa consideração com Deus. E ele sofreu um embate muito grande, sofreu uma perda muito grande, não especificou que tipo de perda foi essa, mas ele, a partir daquele momento, ele se tornou um ateu. Porque ele disse que onde estava Deus naquele momento em que ele precisou tanto dele e não conseguiu dar aquilo que ele estava precisando, e ele tinha tanta confiança nele, né? E quando nós vamos até o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que ele é todo sobre bem-aventurança, né, sobre o bem-aventurado aflitos, ele nos traz, nos esclarece, nos orienta o porquê dessas situações. Que se as causas dessas dores não são de agora, dos nossos livre-arbítrios, das nossas experiências, em que nós mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos egos, né, a gente não tomou atitudes e que nessa mesma vida a gente está agora experienciando, que são causas anteriores das existências. Aproveitando o que a Beth está dizendo, nós não somos tão bons, ou não fomos tão bons quanto nós nos imaginamos em existências anteriores. Talvez nessa, como esse grande empresário, tenhamos pautado a nossa conduta por uma atitude cristã de bons comportamentos morais e éticos. Mas em vidas passadas, talvez nós não tenhamos sido tão bons quanto nós nos imaginamos. Então, o que ocorre? Ocorre, e nós encontramos isso na doutrina espírita, que é consoladora e esclarecedora. Ela nos diz o seguinte, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje somos o que fomos ontem, e amanhã seremos o que fomos hoje. Então, o que nos toca fazer hoje, neste momento, agora? Procurar corrigir algumas coisas que, naquele passado, não é? Nós nos equivocamos. Com relação aos erros, com relação às dores que nos afligem, às aflições, o nosso mestre Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 634, ele perguntou aos bons amigos: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral, completou Kardec. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí os bons amigos responderam para Kardec:
Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Então, esse alerta da dor, não é? Faz com que nós despertemos para o bem. Assim como foi o Senhor da nossa história, que tinha tudo na vida, e daqui a pouco ele pendeu para o mal, sendo arrogante, sendo orgulhoso, sendo egoísta, não é? Desprezando quem quer que fosse, não acolhendo as dificuldades dos outros. Era um ser arrogante, prepotente. E aí o que aconteceu? Veio a dor. E a dor fez com que ele aprendesse, porque ele devia mudar, transformar, mudar o caminho, sair daquela esteira em que ele se encontrava para ir para o lado do bem. Exatamente isso. Muitas vezes nós não entendemos por que o sofrimento vem. E por que nós olhamos, às vezes, ao lado e as pessoas parecem que não têm problemas. As boas pessoas se vão e as pessoas ruins ficam. A gente sempre ouve, né? Puxa, aquela pessoa era tão boa, foi embora. As pessoas que não são tão boas, elas permanecem aqui, né? Mas quem é bom e quem não é bom? Nós não sabemos, porque a cada um vai ser segundo as suas obras. E quando nós sofremos uma perda, ou nós passamos por uma aflição que é uma doença, ou nós passamos por um problema que somos arrimo e vamos embora e deixamos a família aí, essa família fica com sofrimento. Quando hoje a gente, no momento que estamos passando de pandemia, nós vemos a questão de como evitar aglomerações, e nós vemos tantas famílias humildes presas em 4 paredes, aglomeradas, e sequer tem as precauções, tem o álcool em gel, tem uma série de a máscara, né? E estão passando por isso, né, com grande dificuldade e com um desprendimento, porque, como elas devem pensar, não tem o que fazer. Né? Mas Deus está ali protegendo. Né? Então, cada um tem um histórico, cada um tem um planejamento, cada um vai ter as suas aflições para crescer. E esse homem, que ele teve tanto amparo, ele teve tanto cuidado, me faz também trazer a experiência nossa de família, que nós criamos todos iguais. Nós, com os nossos filhos, criamos todos iguais, mas eles são muito diferentes. Então, cada um é um espírito diferente. Né? E quando nós vemos que eles não são aquilo que a gente gostaria, nós temos que lembrar que eles estão seguindo a caminhada deles. E que se eles estão sofrendo por eles mesmos. Com relação a essas dores e as aflições, que é o mote do nosso assunto da noite de hoje, nossa irmã Joana de Ângeles, no livro Tempestades da Alma, ela diz o seguinte: podem expressar-se essas tormentas da alma em arrependimento, em sensações de culpa de origem desconhecida, de melancolia ou ansiedade, de medo de aparências injustificadas, inquietações, insatisfações afligentes, que são os frutos espúrios da sementeira do ódio, da malquerença, da imaturidade psicológica ou mesmo da rebeldia sistemática. Ou seja, isto é nós. Estas dores, estas aflições têm este conteúdo.
e de repente brotam na nossa consciência porque estava lá guardado, fruto dos nossos descompassos. E num determinado momento, nós somos assolados por essas tempestades mentais, não é? E nos causa o quê? Intranquilidade. Mas feliz daquele que vivenciando esta tranquilidade, perdão, intranquilidade, possa abrir os olhos, não é? E fazer um comparativo da sua vida e mudar o seu comportamento para melhor, para atitudes cristãs, não é? Infeliz daquele que continua nessa esteira, não é? Dos erros, não é? Infeliz daquele que cria raízes, não é? Com estas dores e com estas aflições, blasfemando e culpando a Deus. O que nos toca fazer? Resignação. O que nos toca fazer é aceitar estas dificuldades que surgem no nosso dia a dia de um momento para o outro. Resignação é sinônimo de aceitação, porém, não é sinônimo de inação. Nós somos espíritos temporariamente encarnados, estamos na matéria. Uma das propriedades da matéria é a inércia. E nós não podemos nos mostrar inertes diante destas dificuldades. Vale dizer, nós temos que nos mexer. E Jesus, então, nos traz a ideia da resignação, a aceitação. Eu fui buscar o significado disso no livro O Olho Mágico, do nosso querido irmão José Carlos de Luca. De Luca é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele tem várias obras trazendo, de uma maneira muito simples e didática, as palavras do Mestre Jesus. Lá no livro dele, O Olho Mágico, ele nos traz uma lição do psicólogo britânico Robert Holden. Este psicólogo uma vez escreveu Declaração da Aceitação. E ele elencou uma série de aceitações que nós devemos exercitar ao longo da nossa existência quando estas tempestades da alma nos assolam. Preste atenção. Ele diz assim: sem aceitação, a raiva vai tomar conta de você. Sem aceitação, a culpa fará sentir-se envergonhado. Sem aceitação, o julgamento o condenará. Sem aceitação, a ansiedade o atormentará. Sem aceitação, a tristeza o deprimirá. Sem aceitação, o medo o aterrorizará. Sem aceitação, a dor o machucará. Sem aceitação, a solidão o isolará. E por último, sem aceitação, o amor não amará. Então, queridos irmãos, vamos nos aceitar como um ser que está num processo de crescimento. Trazemos erros ainda conosco? Sim. Vamos nos resignar quando estes erros nos cobram. Vamos aceitar essas lições que a vida nos traz. Porém, façamos coisas para mudar, para transformar este momento de dor em amor, não é? Esse momento de tristeza em alegria, porque é assim que nós vamos aprender. E quanto mais tristes, quanto mais distantes da lição do Cristo, mais distantes de Deus e, por conseguinte, mais infelizes. Contrário senso, quanto mais nós seguirmos a lição do Mestre, mais próximos estaremos de Deus e mais felizes nós estaremos, né, Dona Elizabeth? Hoje eu estou monossilábica, porque quando a gente começa a se analisar, quando a gente começa a refletir sobre tudo isso, nós vamos nos dar conta que as nossas dores, elas são tão pequenas em relação a outros irmãos que têm um sofrimento muito maior. Mas para nós, para cada um de nós, aquilo que estamos sentindo, ela tem um valor muito grande, né? As mínimas coisas parece que são muito pesadas. E quando a gente olha para o lado,
nós vemos o quanto as nossas mazelas não têm tanto valor assim para ser um sofrimento que aquilo que a gente está sentindo. Eu lembro uma vez, quando eu frequentava a Sociedade de Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, e eu estava num momento muito, muito difícil, e eu tirei uma orientação, e eu fui encaminhada por um trabalho, por um atendimento, chamado Apoio Espiritual Presente. Não, Apoio da Família. Era da família? É. E eu fui no primeiro atendimento, e eu disse, mas por que eu estou nisso aqui? Não tem problema nenhum desse... Mas eu disse, eu não vou, sabe? Eu não vou porque eu não tenho problema na família, eu não vou. Bom, aí, claro, fiz outros atendimentos, aquilo amenizou, mas tudo que não é resolvido, ele volta, né? Aí voltou novamente, e eu fui lá, tirei uma orientação, veio de novo, mesmo atendimento. Eu digo, bom, né? Na primeira vez, tudo bem que a gente não vá, mas na segunda vez, não. Aí não tem como não ir. Aí eu fui. E quando a gente vai nesse primeiro atendimento, é Apoio e Valorização à Vida o nome do atendimento. Quando nós vamos pela primeira vez a esse atendimento, nós sentamos na primeira fila, assim. E os médiuns, os trabalhadores que ali estão, se a pessoa quer falar sobre o que está afligindo, fala. Se não quer, também não precisa falar. Eu sentei quase que no fim da fila, assim, da fileira. Então, as pessoas foram falando. E eu fiquei estarrecida, porque, assim, eu fiquei até com vergonha de falar do meu problema. Porque eu disse, meu Deus, quando chegou a minha vez, eu disse, e elas perguntaram, tu quer falar? Eu disse, não preciso, não vou falar. O atendimento, esses são 7 atendimentos. Eu fiquei 7 semanas ali, ouvindo as pessoas, chorando com as pessoas, e chorando por mim, porque quando nós não temos noção do sofrimento alheio. Então, tudo que nós fizermos em prol do outro, mesmo que a gente não saiba, mas se ele chegar para ti e disser, eu estou passando por um momento, ouve, abraça, acolhe, mesmo que tu aches que o problema dela é uma bobagem, mas para ela naquele momento, a única coisa que ela quer é ser ouvida, é ser acolhida, simplesmente isso. E aí taca o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. Como disse uma amiga lá no Hospital Espírita, Jesus na veia. Na veia. Então, taca e diz assim, lê o capítulo 5 desse Evangelho, que tu vai entender tudo, né? E abraça. Então, é isso aí. A dor, ela tem uma razão de ser. É o nosso crescimento. Tudo vai depender, porque se nós ficarmos na dor, resolve, nós temos que nos reformar. Nós temos que seguir as leis morais de Cristo. Nós temos que entendê-la, temos que saber que nós vamos cair, nós vamos levantar, porque nós ainda somos seres imperfeitos a caminho da evolução. E, futuramente, nós vamos ser esses anjos aí, que vêm ajudar. Imagina, todo mundo aqui trabalhando depois, né? Então, vamos lá, que a vida é essa mesmo. Possivelmente daqui a algumas 5 milhões de encarnações. Gente, nós estamos falando em dor e amor. Estamos fazendo uma reflexão acerca de comportamentos. No decorrer da história, o mestre Nazareno observa o seguinte: o excesso de poder favorece o abuso, a demasia do conforto. Não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa, de sobra, costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo.
Queridos irmãos, nós aprendemos por dois móveis, pelo amor ou pela dor. No momento, todos nós, indistintamente, estamos neste processo de crescimento, aprendendo pela dor. E esta dor vai se transformar, se nós quisermos, mudar o comportamento muito em breve em amor. E o nosso crescimento será muito mais fácil. Estará facilitado o nosso aprendizado a partir do momento em que nós nos transmutarmos da dor para o amor. Como fazer? Basta seguir Jesus. Esse é o caminho. Não tem outro. Eu lembro quando ele disse: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o jugo que ele pede nada mais é do que o amor, gente. É só isso. O amor para consigo, o amor para com o outro e o amor para com Deus. Ok? Fácil, né? Não. É muito difícil. Mas não é impossível. Basta que a gente queira. Vamos encerrar, dona Elizabeth? Vamos. Quem faz a prece, você ou eu? Para o ímpar? Ímpar. Faça a prece, então. Eu gosto do número 1. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Desde já, nos desatrelando da casa de Pedro e encarando os olhos amorosos de Jesus de Nazaré, que com suas mãos estendidas nos diz: ide em paz, procurai o caminho do bem, procurai o amor em ti mesmo, para que tu possas trabalhar com o teu próximo, levando a ele a minha mensagem de amor, de esperança, de acomodação. E quando tu assim procederes, tu estarás bem próximo a mim e ao nosso Pai. Portanto, vai em paz. Vai tranquilo até teu lar. Leva com ele as energias salutares deste ambiente, trazendo não só na psicosfera física do teu lar, mas também na psicosfera espiritual, te envolvendo também com aqueles espíritos ocultos que muitas vezes se achegam, pedindo oração, pedindo acomodação, pedindo auxílio. Que tu possas fazer o teu evangelho, abrindo semanalmente, levando a minha palavra às crianças, aos parentes, a todos aqueles que convivem contigo, e também com a grande família espiritual que contigo caminha. Vai em paz e confia. Confia porque o Pai Celestial está contigo. E assim chegamos nós, em nossos lares, e vamos neste momento agradecer essa oportunidade de estarmos com Ele semanalmente. Luz e paz no coração de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Beijo no coração de vocês, obrigado por estarem conosco. Quinta-feira possamos estar juntos. A todos aqueles que estiveram conosco, Gina, beijo no coração. beijo, Gina. Tudo de bom, Soninha, querida. E a todos que nos assistiram, não a nós, mas a evangelização da família da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Beijo!